neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Sopram ventos. Sopram ventos sobre o meu viver. Deus, porém, é de tudo sabedor. Meu pensar, também meu proceder. Posso descansar em meu. Ruge a tempestade, sopram ventos meu olhar levanto para o céu de anim. Certamente a luta breve enfrentarei, e seguro então com Cristo estarei. No pecado, muito perdido andei, mas um dia a voz da cruz ouvi. Meu Senhor morreu por mim, eu sei. Tanto amor jamais eu mereci. Ruge a tempestade, sopram ventos meu olhar levanto para o céu de anim. Certamente a luta breve enfrentarei, e seguro então com Cristo estarei. Muito breve todos conhecerão que o tempo da graça terminou. Muitos hão de procurar perdão, ai de quem a Cristo desprezou. Ruge a tempestade, sopram ventos meu olhar levanto para o céu de anim. Certamente
a natureza do Espírito? Ouvintes, isto não é apenas um conhecimento teológico, não é letra apenas porque a letra mata. Mas o conhecimento é a consciência de si mesmo, é a origem, conhecer inconscientemente a sua origem, a sua paternidade, de onde você veio. E esse conhecimento traz a experiência. Essa experiência é tirada nos atritos, nas leis contrárias àquele princípio. Então, é a experiência de dores, de tristezas, de abundância, de escassez. Paulo disse: conhecimento da estatura do varão perfeito. Ele disse: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Eu tenho conhecimento, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Você notou? Estou instruído. Instruído no seu âmago, na sua alma, sua natureza. A natureza de seu espírito tinha sido trocada. Veio de Deus. A mudança de seu nome simboliza, tipifica a natureza do seu caráter, da sua alma. A natureza de Jacó foi trocada, então seu nome foi trocado, de Jacó para Israel. Então a alma é a natureza do Espírito. Essa natureza é que faz o sofrimento. Então você, com o velho homem, com a velha natureza, sofre demais. Porque a natureza é que faz o sofrimento. E ela não te deixa conformar com a realidade, com a cruz, com a decepção. Por isso, és infeliz. Isto porque as coisas nunca serão como você quer, como nós queremos. E aí está a principal razão de tanto remédio, tanta droga, de tanto lenitivo, de tanto vício, de tanto lazer pecaminoso. Porque o lazer natural não cobre, não abafa. Aí é a razão das músicas irritantes, as músicas para loucos. Agora se pergunta, como pode ainda uma mãe se alegrar? Uma mãe que é bem entendida, tem a natureza de ovelha. Mas o alegrar aí não quer dizer estar pulando, gritando, se emocionando. Por isso eu te digo novamente, a maior amiga da ovelha é sua natureza. Ela não é um ser inconformado. Ela não tem que tomar vacina antirrábica, porque ela não sofre raiva. É certo? É quando vem a pergunta, como pode ainda ter uma esposa como aquela que lá na taverna, lá na jogatina, lá na bebedeira, quando diziam não há coisa mais como cristãos, todos são uns hipócritas, um esposo disse, um momento, eu conheço uma pessoa que é cristã. Eles perguntaram, quem é ela? Admirados. Ele disse, é a minha esposa. E logo isso ficou provado. Está certo? Mas como pode uma esposa que tem um marido como aquele
alegrar-se, cantar. A natureza da ovelha não lhe permite sofrer, porque ela conforma com tudo. Como pode uma igreja que está sendo triturada, aflita? Você já viu uma igreja que não é perseguida por Satanás ser de Deus? Agora, qual é a perseguição que a igreja sofre nesses dias? É a astuta cilada do diabo nos lugares celestiais. Mas ela engole tudo como bênçãos de Deus. A falsa igreja engole tudo como bênçãos de Deus. Eva disse: alcancei do Senhor uma bênção, a semente da serpente, Caim. Mas tudo vai disto, sai disto. Consciência de si mesmo. Como pode ainda ter força um homem que não tem dons, que não tem dinheiro e outras coisas, que não tem moral? Um homem que está na boca de todo mundo. Um homem que perdeu tudo, a própria saúde. Um homem que perdeu os olhos. Um homem que está foragido, como Davi, suspirando por um gole de água, que ele podia abusar dela antes. Tinha com fartura para o seu rebanho. Tem que chegar nesse estado. Toda a igreja tem que ser foragida, para então saber balir pelo que é correto, pela voz do pastor, por aquela pequena voz. É na fraqueza que minha força se aperfeiçoa, Paulo. É na fraqueza. Mas ele estava instruído para isto. Ele tinha conhecimento e com isto tinha consciência de si mesmo. Ele dizia: de um deste eu me glorio. Ele não se punha como tal e tal fulano, como tal e tal apóstolo, como tal mestre. Mas de um deste eu me glorio. Daquele outro não, miserável homem que sou. Tinha conhecimento, tinha ciência, tinha consciência de si mesmo. Miserável homem que sou. Mas logo ele dizia: de um deste eu me glorio. Lembre-se, ouvinte, que mesmo abandonado pelo Pai, pelo Espírito Santo, Jesus continuava sendo Jesus. Mesmo foragido, Davi era o rei de Israel. Mesmo na situação que ele estava, ele continuava sendo rei. Agora você pensa, tire Deus de sua vida. Nesse conhecimento, nessa consciência de si mesmo, e tome Deus somente por sintomas, e você estará desgraçado espiritualmente falando. Quando a mulher está para dar à luz o filho, ela perde suas destrezas, ela fica entregue e torna-se dócil, ainda que não seja. Ela está sendo dócil por uma circunstância e sua natureza ficou sujeita àquela circunstância. Por isso ela se torna dócil, não importa quão crespa, rebelde ela seja. Mas para dar à luz um filho, ela se torna meiga, humilde e dócil. A igreja tem que dar à luz o filho. Tem que vir a dor de parto. Agora eu pergunto, é uma teoria uma mulher dando à luz um filho? É uma teoria? Não, é uma experiência. Aquela mulher que levou o filho a Salomão com a outra, dizendo que era sua mãe, querendo lhe tomar o filho, ela tinha ciência, ela tinha conhecimento de entranhas,
ela tinha consciência de si mesma. Por isso ela não permitiu matar o filho quando Salomão executava a sua grande sabedoria. E com aquilo ele teve ciência, conhecimento de quem era o filho. Simeão sabia de quem era o filho de Maria. Caifás dizia que era um bastardo. Caifás tinha teologia, tinha teoria. Que tinha Simeão, que tinha Pedro o pescador. Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Salomão teve sabedoria, ciência, para descobrir de quem era o filho da mulher. Agora ninguém pode ter o Espírito Santo e perguntar: será que eu tenho o Espírito Santo? Ninguém pode estar penhorado e não saber que está penhorado. Davi, quando estava no pior estado, vendo o seu pecado diante de si, pedia: não retires de mim o teu Espírito Santo. Agora veja, ouvinte, em qual estado Deus está levando a igreja. Um sintoma real, verdadeiro, que ele não tinha perdido o Espírito Santo. Não era nem mesmo a alegria da salvação, as emoções. Não, porque se estivesse com a alegria da salvação, com as emoções, talvez ele não pediria: não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque os pentecostais, achando que tendo alegria e emoções, eles têm o Espírito Santo. Eles não têm ciência, eles não têm conhecimento disto. E há muita gente assim na mensagem. Mas veja, uma prova que ele tinha o Espírito Santo é, sem dúvida alguma, a visão de seu pecado. Ele via o seu pecado. Não precisava ninguém mais lhe mostrar. O meu pecado está sempre diante de mim. Leia o Salmo 51. Consciência de si mesmo. Mas quando o Espírito Santo é identificado, conhecido à maneira pentecostal, somente como dons, emoções, sensações, curas, etc., então cai no desalento, ou então o diabo vem, personifica estas coisas, e o mundo pentecostal considera-se rico. Rico sou, de nada tenho falta. Apocalipse 3. Mas se recebessem seus olhos o colírio, poderiam ver, ter conhecimento, consciência, de que isto não é evidência do Espírito Santo, mesmo tendo os frutos do mesmo. Como Elias. Ora, Elias pedia a morte. Elias estava desalentado. Logo, Elias teve que saber que Deus não estava no fogo, que Deus não estava no vento, que Deus não estava no terremoto, que Deus não estava no barulho, mas sim numa voz mansa e delicada. Aquela voz mansa de uma pomba que pode conduzir um cordeiro. Quando veio aquela voz delicada, veja, a pomba e o cordeiro, dois seres mansos. A pomba veio e habitou no cordeiro. Ele tinha consciência de si mesmo, então. Por isso ele podia obedecer àquela natureza, mesmo indo para o monte da tentação, caindo na ignominia. Sendo tentado, mesmo indo para a cruz. Então ela te dá consciência de si mesmo. Quando a igreja souber o que ela é desta forma, por este meio, virá o rapto. Isto é a mesma coisa com a igreja. Quando tudo de si tiver acabado, então Deus entrará em cena. Então ela terá consciência, conhecimento de si mesma. Como Sansão, ela dirá: somente uma vez mais, Senhor. A pomba lidera a ovelha. Ela toma sua cruz. Ela toma sua natureza. A sua natureza é própria para sacrifício. Ela não vale na morte. Ela é própria para isto. Tome sua cruz
e segue-me, disse Jesus. Lamentando, clamando, chorando? Não, segue-me como ovelha. Então, ele te conduzirá. Quando ele diz segue-me, isto já lhe quer dizer, está lhe conduzindo, lhe dando conhecimento, consciência de si mesmo. Toma a cruz e segue-me, ouvi Jesus dizer, pra te salvar da cruz morrer, entrega-te hoje a mim. Por onde me conduzir, Davi, como um tipo de Cristo, derramando sangue, não pôde construir o templo. Preparou o material. Salomão, então, veio construir o templo. Isto quer dizer o Espírito Santo. E ele teve ciência, sabedoria, conhecimento para saber de quem era o filho, qual era a mãe. O Espírito Santo te dá ciência, sabedoria, conhecimento para saber se esta mensagem é verdadeira ou não. Para conhecer Elias, como aquela viúva teve ciência, sabedoria, e não dizer que é Beelzebu, como teólogo, como Caifás diz, de Jesus. Você, como Pedro, diz, para onde iremos nós? Só de ti procede palavra de vida eterna. Isto é o Espírito Santo te dando a ciência, o conhecimento da estatura do varão perfeito. São Pedro disse que quem não tem essa ciência é cego. Nada pode ver ao longe, nem para trás, nem para frente. Não pode ver os selos revelados no que já cumpriu e não pode ver no que vai cumprir. É cego, não vendo ao longe, quem não tem ciência, quem não tem consciência de si mesmo como filho de Deus, quem não tem uma alma que procede de Deus. Esta é a semente. Porque só vai para o céu aquilo que veio do céu. Você crê assim? Deus te abençoe na sua fé. Te dê agora a ciência do alto. Tiago disse, lhe falta? Peça, Deus te dá. Ciência de Deus, sabedoria de Deus. E assim você vencerá pela fé no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja. Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam.
Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Foi seu amor por mim. Foi seu amor por mim que o conduziu ali para sofrer assim em meu lugar. Minha culpa carregou, minha alma redimir, a pena ele levou em meu lugar. Oh, sim, ele pode salvar e assim sua graça mostrar.
misericórdia terminou? Como pode um cristão se aprofundar no amor de Deus? Ouvintes, são duas perguntas, entre muitas outras, que foram feitas ao profeta desta era, William Marion Branham, em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos, no mês de agosto de 1964. A misericórdia terminou? Como pode um cristão se aprofundar no amor de Deus? Pois bem, quanto à misericórdia, diz o profeta, que existe uma linha divisória entre a misericórdia e o juízo. E muitos têm atravessado esta linha, entre a misericórdia e o juízo. Para os tais não há mais solução. O rico que teve ao pé de sua mesa Lázaro, mendigo, atravessou a linha da misericórdia. Ele é o mesmo mancebo de qualidade que rejeitou a misericórdia, prosperou e disse: regala-te, ó alma, enquanto Lázaro comia das migalhas que caíam de sua mesa. Ele pediu ao pai Abraão que fizesse com que alguém viesse de lá para pregar para os seus irmãos, para que eles também não atravessassem aquela linha. Mas Abraão disse: lá tem Moisés. Moisés já tinha ido há muito tempo. Mas isto quer dizer, lá tem a mensagem. Há muitos que querem que alguém ressuscite para nos dar fé, para pregar a fé para nós. Mas isso é contrário às Escrituras e contrário à própria mensagem do profeta. É que, estando dentro da misericórdia, o homem sendo apanhado dentro da misericórdia, esteja acontecendo o que estiver, ele estará salvo. É o caso de Raabe. A cidade, as muralhas estavam indo por terra, mas ela havia pedido misericórdia, alcançado a misericórdia, e, mais do que isso, ela ficou debaixo da misericórdia. Então não importa o que haja de acontecer, o importante é estar na misericórdia de Deus. E o profeta então responde categoricamente: nunca pense nisto, que a misericórdia terminou. Somente permaneça certo fazendo tudo o que você pode até que você seja tomado. Se eu soubesse que Jesus viria nesta tarde, eu estaria fazendo simplesmente a coisa que estou fazendo neste momento agora. Então você veja o que você está fazendo agora. Simplesmente siga em frente. A misericórdia está sempre aberta. Isto quer dizer que, estando em problemas e dificuldades, você precisa do Cristo que salva. Você precisa de misericórdia.
andas pela vida soluçar, com problemas sem prazer, só a pecar. Tu que vives noite e dia a sofrer, Cristo salva, basta-te somente crer. Vem, ó pecador, eis o teu Senhor, pronto a te salvar. Vem, ó bom Jesus, eis tua cruz pra te libertar. Como pode um cristão se aprofundar no amor de Deus? É a outra pergunta feita ao profeta desta era. A resposta é simples, é curta. Leia a palavra e ore. Leia a palavra de Deus e ore. Esta pessoa que fez a pergunta, como aprofundar no amor de Deus, naturalmente estava sentindo necessidade disto. Ela não fez simplesmente por curiosidade, para ter conhecimento através do profeta, ou para colher apenas a sua opinião, o seu parecer sobre o assunto. Ele disse o que qualquer um verdadeiro homem de Deus diria: leia a palavra de Deus e ore. Agora, este leia a palavra de Deus, todos sabemos que é a Bíblia Sagrada. Isso está nas placas, nas entradas das cidades hoje, em automóveis. Leia a Bíblia. Mas nós sabemos também que a Bíblia nunca foi lida em todos os tempos como tem sido lida agora. Tem havido maratonas, incentivos, prêmios na televisão e em tudo quanto é lugar, nas igrejas, para ler a Bíblia, o que é muito bom. Mas ela é lida de uma maneira religiosa, através de um espírito religioso, ou então através de um espírito curioso, de aumentar conhecimentos, porque inegavelmente é a maior fonte de conhecimento geral que existe no mundo, escrita até hoje, é a Bíblia Sagrada. O homem pode ser douto como for. Ele não está completo se ele não leu a Bíblia. Porque a Bíblia é a maior fonte de sabedoria que existe. Isto sem encarar o prisma religioso. Mas se obtém tudo através da Bíblia. Agora há uma maneira diferente de se ver a Bíblia. Muitos viram a Jesus pessoalmente. Uns viram por um prisma, outros viram por outro completamente diferente. O teólogo, o sumo sacerdote, disse que ele era príncipe dos demônios, enquanto que o pescador iletrado disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Isto era a revelação sobre a qual a igreja foi edificada. É a revelação
através da qual a Bíblia deve ser lida, ser vista, não é pela carne nem pelo sangue, mas sim pelo Espírito. Então cumprir-se-á o que está escrito, que a letra mata, porém o Espírito vivifica. Quando ela é olhada através do Espírito, o autor dela, então ela vivifica. A igreja de Corinto era uma igreja cosmopolita. Isso quer dizer que tinha gente de várias partes e havia muitas pessoas que falavam mais de uma língua, poliglotas, e havia todos os dons nela, e por isso também todos os problemas nela. Era uma igreja completa de problemas, de confusão, mulher falando na igreja, e gente se embriagando na ceia, e até o afilhado abusando da madrasta, da mulher de seu pai, e outras coisas assim, e crentes carnais e política, um dizendo eu sou de Paulo, outro eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Os que falavam que era de Cristo falavam politicamente também. Já visto que Paulo ocupou mais tempo com a igreja de Corinto do que qualquer outra. Ele escreveu 2 cartas com muitos capítulos, mas foi nela, em 1 Coríntios capítulo 13, que ele falou, explorando o que ela possuía. Ela falava a língua dos homens, ela falava a língua dos anjos, ela tinha caridade. Ela tinha essa caridade olhada por um prisma. Ela dava esmolas, porque caridade, que quer dizer mesmo amor, não é esmola propriamente. Então ela falava tudo isto e dava bens para os pobres, e sacrificava-se, e lá havia um sino que batia, que tinia. E ela conhecia os mistérios e toda a ciência, ela era rica. E ele, sendo uma pessoa dotada de tudo isto também, disse, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, o que ela tinha demais, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, curar cegos, aleijados e coisas assim, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, amor, ágape. É o que faz a diferença. É o amor ágape, não é esse amor filho que nós dedicamos à mulher, ao homem, ao pai, à mãe, aos filhos. E Paulo continua dizendo, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Ele está falando do amor ágape, o amor de Deus. Ele diz, este amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, com o fracasso dos outros, com a pobreza dos outros, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Ele excede todo entendimento. Esse é o amor ágape que aquela pessoa estava desejando. Agora, a resposta diz, leia a palavra de Deus e ore. Leia a palavra de Deus pelo Espírito Santo.
Se você lê Atos 2:38 através do Espírito, você encontra a resposta para Mateus 28:19. Então logo você vai querer ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E você começa assim a dar os primeiros passos para se aprofundar no verdadeiro amor de Deus. Se você ler a Bíblia pelo Espírito Santo, você vai ver o Filho no Pai, o Pai no Filho. Quem vê a mim vê o Pai. Você vai ver que Jesus é o Alfa, é o Ômega, e que Ele manifestou o nome do Pai aos seus. E por isso, Pedro e os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isso tem que ser pelo Espírito Santo. Agora, é claro que tem gente que sabe até onde está escrito canivete na Bíblia, prefeito, e não sei mais o que, e nunca viram o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles podem ver uma pulga no lençol, mas não podem ver um elefante. Eles enxergam uma pequena coisinha ali, intelectualmente. Mas o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo está na Bíblia do tamanho de um elefante, e eles não podem ver. Isto quer dizer que estão cegos. Ler a Bíblia dessa forma não faz diferença nenhuma. Você está lendo um livro a mais na sua vida. Mas ler pelo Espírito Santo, o capítulo 2 de 1 Timóteo, a partir do verso 9, modifica uma mulher completamente. Ela se aprofunda no amor de Deus se ler pelo Espírito Santo. Daí então, o que nós encontramos nessa resposta é que isso se torna uma experiência que você não pode falar sobre, porque não existe amor igual. Oh, quisera bem poder falar de Cristo, de um amigo verdadeiro, justo e bom, e dizer do que Ele fez por minha vida, e que todo mundo ouvisse em alto som. Ninguém tem amor igual a Cristo, ou nem mesmo o afeto maternal. Nada pode ao seu amor ser comparado. Ninguém tem amor igual. Minha vida estava cheia de perigo quando Cristo me encontrou para me salvar. Os seus braços me cercaram com desvelo, consertou-me os passos, fez-me caminhar. Ninguém tem amor igual a Cristo, ou nem mesmo o afeto maternal. Nada pode ao seu amor ser comparado. Ninguém tem amor igual. Então agora você pode receber também, ouvindo pelo Espírito, o que a Bíblia deu, o que a Bíblia dá, o que a Bíblia dará. A Bíblia deu salvação. A Bíblia dá sustento para a salvação. A Bíblia dará a recompensa eterna, o arrebatamento. A Bíblia dá cura divina. A Bíblia dá paz, segurança interna. Às vezes o exterior está se corrompendo, está abalado, mas há uma fagulha, há uma estaca aí dentro. Isto é a Bíblia que dá, porque ela é a espada do Espírito, e quando o Espírito a usa, ela dá tudo isto. Ela não dá religião,
Ela não faz isto. Ela dá o poder de Deus. Deus te abençoe agora, com todas as bênçãos da Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Estou